Agora é o seguinte, já começaram a chegar várias perguntinhas aqui no Twitter, já separei inclusive algumas durante o intervalo, porque a gente vai falar do silicone, das próteses de silicone. Vocês sabiam que ele está completando aí 50 anos? Olha quanto tempo a gente já tem o silicone, eu não sabia que tinha tanto tempo, mas tem aí uma evolução, tem uma história envolvendo, é claro, uma mudança, né? A gente sabe que cada vez mais é um procedimento seguro, né? As técnicas, inclusive, evoluíram também e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Para contar mais uma vez aqui no programa, o cirurgião plástico Dr. Marcelo Olivan. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Olha, muito legal. Quando as meninas me mostraram que a gente ia fazer essa pauta, eu achei super bacana, porque eu acho que, principalmente na televisão, é um espaço para a gente aprender. Então, é interessante, é cultura, né? Eu acho que até para as pessoas que querem colocar a prótese, tomar a decisão, conhecerem o que vai ser feito, né? Ainda mais sendo uma das cirurgias mais feitas, né? Só perde para lipo ainda, isso é verdade? Não, empata. Ela já empata. Tem ano que você tem um pouquinho mais de prótese, tem ano que você tem um pouquinho mais de lipo. Mas no mundo, você colocaria 1.250.000 mulheres... Caramba! Por ano, e no Brasil está estimado 150 mil. Caramba, é muita coisa, né? Bastante. Agora, antes da gente começar a falar um pouquinho da história, de fato, você acredita que não só com a evolução do produto, né, que a gente vai inclusive mostrar o material, vocês vão entender, mas com a evolução das técnicas, hoje a gente pode considerar um procedimento muito mais seguro do que há 50 anos, né? Então, Carol, isso aqui, a prótese de mama, você não imagina quanta tecnologia tem nesse produto, tá? A gente tem 50 anos de estudo, 50 anos de pesquisa, 50 anos que o material foi sendo desenvolvido. Então, já foi bem estudado, bem testado, bem trabalhado. Hoje, ele com certeza é um material muito seguro, que as pacientes podem ficar bem confortáveis na hora que elas põem um implante de silicone. E isso eu acho bacana a gente dizer aqui no ar, até para que você tome sua decisão e consulte sempre, gente, um médico, faça todos os exames, a gente também pode falar disso daqui a pouquinho. Mas vamos lá, doutor, então como é que começou essa história do silicone há 50 anos? Começou com uma enfermeira no centro cirúrgico, dando bronca num cirurgião plástico, falando assim, eu quero aumentar, eu não tenho nenhuma opção, como é que eu posso aumentar a minha mama? E acabaram assim, não, vamos tentar fazer uma bexiguinha de silicone, mais ou menos. Era pegar um saco de soro e colocar um pouco de silicone. Por que silicone? Porque ele é um material que menos reage com o corpo. Entendi. Ele é o que menos estimula, menos reage, menos dá alergia, vamos dizer assim, entre um monte de material. Para o corpo rejeitar, né? Exato, ele é o que é mais inerte ao corpo. Então tentaram primeiro, fizeram como se fosse uma bexiguinha de silicone, colocaram numa cadela para fazer um teste. A cadela foi bem, aí desenvolveram o material um pouco mais e colocaram nessa enfermeira. Nossa! Isso há 50 anos atrás. Corajosa, né? Porque corajosa. Tinha sido testado até então num animal, enfim, numa cachorrinha. Mas hoje em dia é tudo os animais ainda são usados para teste, né? Enfim, não vamos entrar nessa polêmica aqui no programa, mas também é um assunto aí que dá muito papo, né, doutor? Mas e aí? Aí ela colocou... Ela colocou a prótese de silicone, era um primeiro modelo, tá? Para você ter uma ideia, a gente estaria hoje numa 5ª geração. Aquele primeiro modelo ainda não tinha muita ideia de como seria aquele silicone no corpo. Então ele era uma capa que era um pouco dura, um gel duro e sentia uma mama endurecida. Entendi. É como se ele não se adaptasse tanto. Não tivesse assim, o que acontece? Você precisa deixar o gel compatível com o corpo, o tato, a hora que você pegar o gel, vou te mostrar. Essa aqui é uma prótese antiga. Essa é uma antiga. Essa é uma prótese antiga. Pega ela na mão para você sentir. Você vai ver que ela é bem molinha. Se fosse ela no seio, seria um pouco mole demais. Entendi. Se a gente pegar uma prótese mais moderna, pega essa prótese para você ver. Mais durinha. Entendeu? Entendi. O que foi evoluído? O gel do silicone lá dentro, de uma forma que fosse mais parecido com a sensação que uma mulher tem normalmente. Entendi, as glândulas. Normal. Isso. Aquela mama jovem, aquela mama mais glandular, antes de amamentar. bem lembrado, antes de amamentar. A gente estava conversando sobre isso antes do programa, gente. Não tem como passar batido, né? Todo mundo que amamentou sabe aí a mudança que ocorre. Eu acho que grande parte dessas mulheres que têm hoje a prótese, com certeza, tomaram essa decisão depois de amamentar, né, doutor? Mas vamos lá, continuando. Deixa eu chegar aqui, ó. Esse material também é um pouco diferente, né? O que acontece? Você está aqui com essa prótese na mão, eu te contei o gel lá dentro. Certo. O que mais tem na tecnologia de uma prótese? Essa capinha de fora, que é um envelope externo. Aí eu te falei que a primeira prótese endurecia, era muito dura. Tá? O que eles fizeram?
deixaram um gel molinho por fora. Só que aí ele era molinho demais, a prótese rompia. Entendi. Isso, mas calma, isso é na década de 70. São lá próteses atrás. que já não existem mais. A indústria trabalhou para desenvolver esse produto. Então ela fez o quê? Um gel de alta coesividade, que é esse que está na nossa mão. Tá. Que é esse aqui. Isso, esse. Deixou um gel mais firme e fez uma capinha externa bem resistente. Entendi. Esse envelope externo bem resistente, para essa prótese não romper. Perfeito. Essa foi uma evolução. E isso foi quando, mais ou menos? A partir da década de 80, você começou a ter essa melhora das próteses, tá? Outra coisa que foi criado na década de 80 das próteses, você vê que essa prótese aqui, que você estava na mão, vou te dar 3 próteses aqui. Tá, vamos Você lá. segura essas duas, eu seguro essa outra. É bem diferente. Então, foi feita uma rugosidade na prótese. Nessa capinha externa da prótese foi feita ela o quê? Uma é lisa, a outra é rugosa. Ah, entendi. Tá? Por quê? Para diminuir até, tem um fenômeno no corpo que é o quê? É cicatrização ao redor da prótese. Para diminuir essa cicatrização, para ficar uma cicatriz mais fraquinha e não endurecer a prótese, que é uma das causas daquelas pessoas que têm uma prótese há uns 10 anos, que às vezes palpa a mama e fala, minha mama está endurecida. É o quê? A cicatrização ao redor da prótese que endureceu. Entendi. Aí foi feita a tecnologia externa, que são essas próteses aqui mais recentes, para evitar esse fenômeno. Entendeu? Entendi. Agora, tudo bem, que ótimo, graças a essa tecnologia, todos esses estudos e tal. De certa forma, por que a mulher, depois de um certo tempo, ainda tem que trocar essa prótese, doutor? Então, mesmo com tantos avanços. Acontece o quê? Essa prótese, deixa eu colocar aqui. Ela dentro do corpo, ela vai sofrer pressão do seu corpo, vai ser mobilizada para algum lado, vai ser mobilizada para o outro lado. Está em reação com o seu sistema imunológico. Entendi. Está comprimida, reação do sistema imunológico. Nenhum material dura para sempre. Entendi. Todo material sofre desgaste. A prótese de mama também sofre desgaste. Qual que é o desgaste que você pode ver numa prótese de mama? Ela pode romper, qualquer prótese isso pode acontecer, ou essa cicatrização ao redor dela que a gente comentou ficar dura. Mas eu vou te contar que essas próteses hoje em dia, a viabilidade dela se calcula uns 15 anos mais ou menos. É bastante. Bastante. Estatisticamente, o maior índice de troca de prótese é por causa estética. Vamos dizer assim, a paciente está incomodada. Entendi. Ou porque o tamanho da prótese ou quer aumentar a mama, ou quer diminuir a mama, ou teve ou por exemplo, é jovem, colocou aquela prótese quando ela era jovem, aí aquela pele engravidou, aquela pele mudou, caiu um pouquinho, sobrou um pouco de pele, ela quer tirar aquela pele, aí ela mexe naquela prótese. Entendi. Certo? Mas, de qualquer maneira, a orientação é para que a paciente volte e troque anual. de 15 para fazer... Tem que fazer um retorno anual com o médico. Legal. Tá? Onde ele vai o quê? Solicitar alguns exames e examinar a paciente. Entendi. Com o tempo, ele vai pedir um ultrassom, pode pedir uma ressonância, mamografia, mais a palpação, e aí ele vai recomendar a troca ou não. Perfeito. Dá para ver com todos os Pode exames acompanhar. A gente consegue saber se está na hora de trocar. Você acompanha. Hoje em dia tem bastante tecnologia para você acompanhar a integridade do implante. Perfeito. Agora, a gente sabe que também com essa evolução, algumas técnicas também foram mudando. Inclusive, a gente já falou aqui no programa algumas vezes, eu acho isso muito interessante, que existem maneiras diferentes de introduzir essa prótese. O corte pode ser abaixo da mama, pode ser na auréola, enfim. Tem aí maneiras diferentes. Mas por quê? Pela mudança da prótese? É isso que hoje nos permite fazer essa colocação de maneira diferente? Ou é a paciente que vai ter um corpo, enfim, que o médico vai dizer, tenho que colocar dessa maneira? As duas coisas. Tá. Você tem um material que resiste bem, então, por exemplo, você pode colocar essa prótese pela axila. Então, pela axila também? Também. Então, a gente tem 3 possibilidades de colocar prótese hoje em dia. Medicina é algo que está sempre desenvolvendo. Então, assim como as próteses estão sendo desenvolvidas, as técnicas cirúrgicas, fio cirúrgico, anestésico, tudo foi sendo desenvolvido. Então, hoje em dia, você tem 3 acessos, a gente chama, que a gente pode colocar essa prótese. Você comentou 2, que é o sulco da mama, ou a areola, mas você pode colocar pela axila também, que é algo um pouco mais recente. Entendi. Já não utilizaria tanto. Por quê? Porque essa prótese ela pode se deformar o suficiente
para passar pela axila e você conseguir colocar ela Entendi. na posição, colocar atrás da mama. E aí Antes você não tem um poderia. desenho da mama? Então, aí você vem a parte que você falou do tórax. Isso é a 5ª geração de prótese, a prótese mais moderna que você tem hoje em dia. Porque a primeiro evoluiu o produto, mas no final o quê? Descobriu que cada mulher tem um corpo. Sim. Cada mulher tem um perfil, de seio, né? tem um seio, tem um tórax, se a mama está mais junta, se a mama está mais separada, se as areolas estão bem posicionadas, se estão diferentes. Tá. Então a própria indústria, pra você ter uma ideia, deve ter uns 250 tipos de prótese. Tá? Então não é assim, temos igual antigamente, que você só tinha uma prótese redonda. Nossa, tem um monte. Não, hoje em dia, igual a gente tem aqui, Caramba, muita algumas coisa. amostras. Ó, essas daqui são as próteses que a gente chama de anatômicas, né? Tá. Por que anatômica? Porque elas são feitas para combinar com a anatomia do corpo normal da paciente. Entendi. Não só essa prótese mais antiga, que é a prótese redonda. E chegamos até a prótese cônica, que foi a última prótese desenvolvida. Acaba sendo a mais utilizada, você acha, ou não? Vai variar mesmo? A gente fica muito entre as próteses anatômicas e as próteses redondas. Tá. É mais difícil, então, essa cônica? Tem alguns casos específicos que a gente acaba utilizando. Ficam resultados bem bonitos, assim. Mas depende muito do que a paciente pede e do que o corpo dela pede. Entendi. Não adianta você me pedir um resultado que é incompatível com o seu corpo. E eu, de fato, tenho essa curiosidade. Quando a gente fala de quantidade de ml, e aí? Como era antigamente e hoje? Né? O que a gente tem? Bom, quando você me perguntou qual que é a faixa que a gente tem primeiro. Você vai ter prótese de 90 ml até 700 ml. Sério? Então, Pra que tanto? É isso de rotina. Você pode pedir mais sobre encomendas, se for necessário. Sério? Sim. Mas é permitido, doutor? Porque é muito grande? Raramente você vai ter uma mulher com uma indicação dessa. Que isso também, gente, é uma responsabilidade até do médico, não é verdade? Não tem porquê. Aqui, o que a gente tem, então? Hoje em dia, não é mais assim, eu quero botar 250, quero botar 190, quero botar 300, quero botar 350. Hoje em dia, o número é o que menos importa. Entendi. Hoje em dia, a gente tem que avaliar, eu diria que 4 coisas. A pele da paciente, para ver o que essa pele é capaz de distender, se precisa tirar pele ou não. Também não adianta você botar uma prótese super grande e sair cheio de estria. Então precisa ser assim. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Então vamos avaliar essa pele. Vamos avaliar o que ela tem de mama. Se é uma mama glandular, se é uma mama gordurosa, se é uma pouca mama, muita mama. Isso você vai avaliar, porque se tiver muita mama, você põe uma prótese menor. Se tiver pouquíssima mama, você vai precisar de um volume maior. Entendi. Se você for reduzir glândula, você vai precisar repor esse volume. Entendi. Isso, claro, com o histórico também dessa paciente. As medidas da paciente. Então, você vai medir o tórax exatamente da paciente. Quantos centímetros você tem de largura, quantos centímetros você tem de altura, e daí você vai para uma prótese que seja compatível. Você tem um catálogo. Nesse catálogo você tem essas medidas. Entendi. Ali você vai ver a largura, ali você vai ver a altura. E por fim, o desejo da paciente também interfere. Porque ela pode te pedir, hoje em dia é muito mais comum até pedir peito pequeno, não é mais também peito tão grande. Então você vai ter os 2 pedidos, se vai ser um peito maior ou um peito menor. Entendi. Avaliando tudo isso, aí que você vai para o número. Então pode ser que seja 300, pode ser que seja 350. Tem aí um mais comum, você como de 300 a 400 ml. De 300 a 400 ml. É a maioria dos implantes. Bastantinho, né? A cara dos meninos. Chico está prestando muita atenção, né? Chico, é bom o assunto. Não é verdade? Tem que saber, tem que se informar, inclusive para dar opinião para as esposas, não é verdade? Lá, todos os meus meninos prestando atenção no assunto. Mas o que eu acho interessante desse lance da quantidade, gente, é que de fato isso que você falou. A preocupação hoje não é de repente de ter um seio muito grande, mas que ele fique bonito. Então, né? Se você for uma mulher de 1,80 m, tórax um pouco mais largo, botar uma prótese de 200, ela some. Vai ficar feio, Às vezes você precisa de uma prótese de 400, não tem o que fazer. Entendi. Ou se você botar umas próteses muito pequenas, elas ficarem muito longe umas da outra, aí a paciente vai ter aquela queixa que está sem o colo. Tem que ter a medida da paciente. Então hoje são esses 4 fatores para você dividir o tamanho. Então não adianta você chegar com uma amiga, a minha amiga botou 200, ficou bom. Gostei. Não. Só que ela tem 1,50 m e é magrinha. Você tem 1,75 m e tem um pouco mais de flacidez de pele, alguma coisa nesse sentido.
Tá, então, na cirurgia, a gente consegue colocar prótese e consegue também tirar a pele, tudo junto? Tudo junto, quando é necessário. Tá. Quando é necessário você retirar um pouco de tecido, ou tirar a glândula ou tirar a pele, você pode fazer. Entendi. Agora, doutor, além de todos esses fatores, eu acho que com as explicações, né, eu adoro essas explicações dos médicos aqui no programa, que eles são todos muito, assim, passam como se fosse uma aula mesmo, a gente fica seguro, né? E eu estou dizendo isso para vocês porque praticamente com todas as amigas que eu conversei que tiveram bebês e que amamentaram, todas elas querem futuramente colocar uma prótese antes de ter antes ou depois de ter outro filho. Dizem que vale mais a pena depois, né? Porque vai amamentar de novo. Então, estou dizendo isso porque eu acho que o que realmente a gente precisa é ter uma segurança quando o assunto é cirurgia plástica e principalmente a prótese de silicone. O que você diria hoje que, assim, de fato, é o que a gente pode se sentir bem com essa evolução dos 50 anos, além de tudo isso que você já explicou, mas o que é muito bacana, inclusive, deixa os médicos mais seguros, tanto do material, quanto, né, do fato, assim, de cada vez ser mais difícil essa prótese romper, porque a gente sabe que é muito difícil. Muito né? difícil. Então, assim, o que você acha que você poderia destacar para a gente fechar nosso papo dessa evolução desses 50 anos do silicone? Eu acho que o que mais, isso que eu te comentei um pouquinho com você, é o fato de quem está em casa saber que tem uma prótese para ela. Tem uma prótese para o tórax dela agora, tem uma prótese que se ela quer um peito discreto, se ela quer recuperar o volume que ela perdeu depois da gestação, se ela só quer subir a mama, se ela quer aumentar a mama, se ela quer aumentar só um pouco a mama. Hoje, ela tem um material e ela tem uma forma que pode chegar naquele objetivo. E claro, não são as próteses mais como essa daqui, né, que você mostrou, que eram todas iguais. Então era colocado isso aqui em todas as mulheres? Todos iguais, você não tinha diferença entre as pacientes. Todo mundo ficava com o mesmo peito. Exato. Você vê... Estranho, né? Hoje em dia você já personaliza, vamos dizer. Tá muito legal, muito legal. Adorei. Meninos, vocês gostaram, meninos? Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui do Twitter, da Paola, que sempre escreve pra gente, que é uma querida. Paulinha, um beijo pra você. Ela pergunta se existe idade ideal pra colocar o silicone. Paulinha é novinha, né? E a gente sabe que muitas vezes as meninas hoje, super jovens, querem colocar o silicone. Como é que você vê aí essa polêmica da idade pra mulher, pra menina, né? Normalmente eu recomendo que essa paciente, ela converse com o ginecologista dela, o mastologista ou o ginecologista, para saber se essa mama está desenvolvida final já, ou se ela vai alterar. Entendi. E se ela está num peso próximo também. Não pode estar muito acima, nem muito magra, se a paciente está num peso ideal. Tá, entendi. Tá? Se ela estiver próxima ao peso dela, conversar com o mastologista, o ginecologista, dizer que essa mama não vai mais se desenvolver, não tem mais expectativa de evolução, ou seja, aquele lá é o tamanho definitivo, aí você pode propor. Isso normalmente é na faixa dos 17 anos, mais ou menos. Entendi. Que eles recomendam a partir dos 17 anos. É uma orientação importante, então tem que ter essa resposta, porque daí o corpo tem que estar inteiro desenvolvido para, claro, colocar a prótese. Obrigada, Paulinha. Um beijo para você. Adoro suas perguntas sempre. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Marcelo Olivan, que é cirurgião plástico. Obrigada por ter vindo. As explicações foram ótimas. As meninas se animaram, tenho certeza. A cara do Evaí. E as esposas também? O que você acha, Inés? Uma boa ideia? Ele não vai fazer, não quer. E você, Carica? E você, o que você achou? Bacana? Agora você incentivaria a Carlinha a colocar a prótese? Tá vendo? Ah lá, o Chico também acha que gostou, porque tu tem filho, né? Tu tem um monte de filho, então os meninos já prestaram bastante atenção. Quem tiver dúvidas aí, claro, gente, pode escrever pra gente, a gente vai continuar abordando sempre essas pautas ligadas à prótese de silicone, porque a gente sabe o quanto é importante e quantas informações a gente tem que ter antes, claro, de tomar essa decisão. Doutor, obrigada, viu? Obrigado. Você é muito querido, até a próxima. Adorei! Ai, que delícia, tá vendo?